Era pouco depois das 2 da manhã, quando as luzes do 14º andar ainda ardiam contra o escuro completo da Avenida Paulista. Os outros prédios dormiam. A cidade, que durante o dia rugia com o peso de milhões de pessoas, havia se recolhido a um silêncio quase irreal. Mas naquele andar específico, 4 pessoas se debruçavam sobre telas iluminadas, com a intensidade de quem acabara de encontrar algo que não deveria existir. Transferências bancárias piscavam em sequências rápidas. Extratos de contas em diferentes estados eram comparados lado a lado. Planilhas com centenas de linhas eram percorridas com o cursor lento, deliberado, como se cada número pudesse conter uma armadilha escondida. Ninguém falava. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te pegar. Porque o que aconteceu nessa história envolve ambição, dinheiro, decisões arriscadas. E um detalhe que quase ninguém percebeu até que fosse tarde demais. Então, já se inscreve no canal. Você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Porque o que aconteceu nessa história envolve ambição, dinheiro, decisões arriscadas e um detalhe que quase ninguém percebeu até que fosse tarde demais. O silêncio naquela sala não era o silêncio do descanso. Era o silêncio de quem está processando algo grande demais para caber em palavras imediatas. Foi um dos investigadores, um homem de meia idade com óculos finos e expressão habitualmente impassível, quem primeiro se levantou da cadeira. Andou até a janela. Olhou para a avenida vazia lá embaixo. Depois se virou para os colegas com uma expressão que nenhum deles havia visto nele antes. Murmurou algo em voz baixa. Os outros 3 pararam de digitar ao mesmo tempo. Mais de 150 milhões de reais haviam simplesmente desaparecido. O número ficou suspenso no ar da sala como fumaça. Ninguém quis ser o primeiro a dizer algo que tornasse aquilo mais real do que já era. Porque quando o número ganhou forma, quando saiu da tela e entrou na voz de um ser humano, deixou de ser dado e se tornou devastação. Por trás daqueles 150 milhões havia nomes. Havia histórias, havia médicos de Belo Horizonte que haviam investido as economias de anos de plantão. Havia advogados de Curitiba que haviam acreditado em algo que parecia sólido. Havia pequenos comerciantes do interior de Pernambuco que haviam vendido um terreno herdado do pai para aplicar naquela oportunidade que parecia única. Havia aposentados de Porto Alegre que nunca mais veriam aquele dinheiro. Todos haviam confiado na mesma empresa. Uma empresa que havia começado de forma tão simples que era quase impossível imaginar que pudesse chegar àquilo. Criada por um homem quase desconhecido do restante do país. Nascido e criado em Fortaleza, em um bairro onde o maior luxo era ter a conta de água paga em dia. E enquanto aqueles 4 investigadores tentavam reconstruir o rastro do dinheiro desaparecido naquela madrugada silenciosa, uma pergunta ecoava entre todos sem precisar ser dita em voz alta. Como uma ideia tão simples havia se transformado em um dos maiores mistérios financeiros do país. O bairro onde ele cresceu não aparecia nos cartões postais de Fortaleza. Não tinha a orla de areia branca, nem o vento constante que tornava a cidade famosa. Tinha ruas estreitas, casas de tijolo à vista, o cheiro de cal e cimento misturado com o de fritura que saía das janelas abertas nas manhãs de domingo. Era um bairro de pessoas que acordavam cedo, trabalhavam muito e dormiam tarde. Um bairro onde a palavra oportunidade tinha peso de coisa rara. Seus pais tinham uma loja de materiais elétricos em uma esquina movimentada. Uma pequena estrutura com prateleiras de metal pintadas de branco, caixas empilhadas até o teto e um balcão de madeira encardida onde o pai passava os dias atendendo eletricistas, pedreiros e donas de casa que chegavam com pedaços de fio quebrado nas mãos, pedindo ajuda para entender o que precisavam comprar. Era um negócio honesto, sem glamour, sem grandes margens de lucro, mas funcionava. E ele aprendeu, ainda criança, que um negócio que funciona
É diferente de um negócio que apenas sobrevive. Observava o pai negociar com fornecedores. Observava a mãe controlar o caderno de fiados com letra miúda e atenção absoluta. Aprendeu a ver o dinheiro não como algo abstrato, mas como algo que circulava, que entrava e saía, que podia ser direcionado ou desperdiçado, dependendo de quem estava no controle. Aos 14 anos, já atendia no balcão nos fins de semana. Tinha jeito com os clientes. Não era o tipo de jovem que se tornava simpático por esforço, era algo mais sutil. Ele sabia ouvir, deixava o cliente terminar de explicar o problema antes de falar qualquer coisa. E quando falava, era direto, sem enrolação, sem tentar vender mais do que o necessário. Os clientes voltavam, não porque a loja tivesse os melhores preços da região, mas porque havia algo naquele jovem que transmitia confiança, uma sensação de que ali não seria enganado. Foi durante esses anos no balcão que ele desenvolveu algo que nenhuma faculdade ensina com eficiência: a capacidade de ler pessoas, de entender em segundos o que alguém realmente precisava, mesmo quando essa pessoa ainda não sabia expressar direito. Era quase um instinto, e esse instinto, anos depois, seria tanto sua maior virtude quanto sua ferramenta mais perigosa. Quando terminou o ensino médio, decidiu fazer administração, não porque tivesse um plano grandioso, mas porque era o curso que mais se aproximava do que ele já vivia na prática. A faculdade ficava no centro de Fortaleza, acessível de ônibus, e ele pagava as mensalidades com o salário que o pai começou a lhe dar quando passou a trabalhar com mais consistência na loja. A faculdade não o transformou, mas afiou o que já existia nele. As disciplinas de finanças e marketing faziam sentido de uma forma que as outras não faziam. Enquanto os colegas memorizavam fórmulas para provas, ele entendia o que havia por trás delas. Entendia a lógica do fluxo de caixa porque havia visto aquele fluxo funcionar na prática, no caderno da mãe, no rosto preocupado do pai quando uma remessa de fornecedor atrasava. Mas havia uma coisa que o diferenciava de forma ainda mais profunda. Ele tinha um olho para tendências. Não era algo que ele conseguia explicar com facilidade. Era uma percepção. Um incômodo quando algo novo começava a surgir no horizonte e as pessoas ao redor ainda não haviam notado. Uma inquietação que só se resolvia quando ele entendia aquilo completamente e começava a pensar em como poderia usar. E foi exatamente esse olho que, alguns anos depois da formatura, encontrou uma janela que parecia pequena, mas era, na verdade, enorme. Ele se formou sem cerimônias. Não havia dinheiro para a festa. Havia um almoço na casa dos pais, frango assado, refrigerante e o bolo feito pela mãe com cobertura de chocolate que derretia um pouco por causa do calor. Havia o orgulho legítimo nos olhos do pai, que nunca havia terminado o ensino médio e que entendia, de forma instintiva, o peso daquele diploma. Naquele almoço, um tio perguntou o que ele pretendia fazer. Ele respondeu que ainda não sabia ao certo, mas que tinha uma ideia. O tio riu, disse que todo recém-formado tinha uma ideia. Ele não respondeu, apenas comeu mais um pedaço de bolo e continuou pensando. Nos meses que se seguiram, ele observou o mercado de Fortaleza com aquela atenção particular que havia desenvolvido durante anos. Percebeu algo que parecia óbvio quando você via, mas que quase ninguém havia organizado de forma prática. Havia dezenas de pequenos negócios na cidade com potencial real de crescimento, mas sem acesso a capital. E havia, ao mesmo tempo, um número crescente de pessoas com algum dinheiro guardado, insatisfeitas com os rendimentos dos bancos tradicionais, que não sabiam onde investir além da poupança. Havia um espaço entre esses dois grupos, um espaço que ninguém havia preenchido de forma organizada naquela cidade. Ele decidiu preencher. Começou de forma completamente informal. Conversou com donos de pequenos restaurantes que queriam reformar o salão, mas não tinham capital.
Conversou com um amigo do bairro que queria abrir uma academia, mas precisava de equipamentos. Conversou com uma prima que tinha uma pequena boutique e queria expandir o estoque para a temporada de festas. Depois, conversou com as pessoas do outro lado. Um vizinho que havia recebido uma herança modesta e não sabia o que fazer com ela. Um professor aposentado que tinha alguma reserva e queria que rendesse mais do que a poupança. Um comerciante que vendera um carro e queria fazer o dinheiro trabalhar por ele, e começou a conectar os dois lados. Os primeiros contratos eram simples ao ponto da rudeza. Folhas impressas em casa, com cláusulas básicas, assinadas em mesas de cozinha. Sem tecnologia, sem sistema, sem escritório, mas funcionavam. E quando os primeiros investidores receberam de volta o principal, mais o lucro combinado, algo aconteceu que ele havia previsto, mas que ainda assim o surpreendeu pela velocidade. A notícia se espalhou. Em Fortaleza, especialmente nos bairros onde o dinheiro não era abundante, mas as ambições eram, a notícia de que alguém havia investido numa academia nova e recebido 30% de retorno em 8 meses tinha o poder de um sinal de fogo. Todo mundo queria saber como. Todo mundo queria participar da próxima, e ele estava pronto para receber esse interesse. No segundo ano, ele alugou uma sala comercial pequena no centro de Fortaleza, contratou uma assistente, instalou um computador, criou um e-mail profissional e um site básico, e a empresa, que até então existia apenas em conversas informais e contratos impressos em casa, ganhou um nome, um endereço, e uma aparência de legitimidade que atraiu ainda mais pessoas. Os projetos se multiplicaram. Não apenas restaurantes e academias. Começaram a chegar propostas de pequenas fábricas, de empresas de transporte, de negócios no setor de saúde. A plataforma, que era como ele havia começado a chamar aquilo internamente, estava crescendo em complexidade e em volume, e os retornos continuavam chegando. A cada investimento que dava resultado, um novo grupo de investidores aparecia. Amigos de amigos, conhecidos de conhecidos. A rede se alargava de forma quase orgânica, como se tivesse vida própria. Foi nesse período que ele tomou a primeira decisão que, olhando para trás, mudaria tudo. Decidiu escalar, não de forma gradual, de forma agressiva. Começou a buscar investidores fora de Fortaleza. Primeiro Recife, onde tinha alguns contatos de faculdade. Depois Salvador, onde um amigo de infância havia se mudado e conhecia pessoas com dinheiro. A proposta era sempre a mesma: retornos acima do mercado, projetos reais, transparência nos relatórios, e os investidores vinham. Em Recife, um grupo de empresários locais aplicou um valor coletivo que até então era o maior que ele havia movimentado em uma única operação. Ele lembrava do dia em que aquela transferência caiu na conta da empresa. Ficou olhando para o extrato por alguns minutos, sozinho no escritório, sentindo algo que não era exatamente alegria. Era algo mais visceral. A sensação de que aquilo estava se tornando real de uma forma que ultrapassava seus planos originais. Mas não desacelerou. Acelerou. Os escritórios de Recife e Salvador foram abertos no mesmo ano. Equipes pequenas foram contratadas. Não eram especialistas financeiros. Eram pessoas com boa comunicação, capazes de apresentar a proposta da empresa com clareza e entusiasmo. Pessoas que acreditavam naquilo que vendiam porque, até aquele momento, aquilo realmente funcionava. E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de elevar o jogo, apareceu o convite que mudaria definitivamente a escala da operação. Um evento de empreendedorismo em São Paulo. Ele foi como palestrante convidado, sem entender completamente como o convite havia chegado até ele. Alguém havia mencionado seu nome. Alguém havia ouvido falar dos retornos, e alguém havia achado que aquilo seria uma história interessante para contar num palco. Ele foi. E o que aconteceu naquele palco foi o tipo de coisa que não se planeja. A plateia em São Paulo era diferente de qualquer público que ele havia enfrentado antes. Não eram amigos do bairro, não eram conhecidos de Fortaleza.
Eram investidores profissionais, gestores de fundos, empresários com empresas de verdade. O tipo de pessoa que ouve dezenas de pitches por mês e que desenvolveu um detector interno de promessas vazias. Ele sabia disso quando subiu ao palco. E por isso não tentou impressionar. Contou a história do jeito que era. Simples. Começou com a loja dos pais, com o caderno de fiados da mãe, com a ideia de conectar quem tinha dinheiro parado com quem tinha projeto bom, mas sem capital. Falou dos erros. Falou dos projetos que não haviam dado certo nos primeiros meses. Falou sobre o que havia aprendido. A plateia ficou em silêncio, não o silêncio de quem está entediado, o silêncio de quem está ouvindo de verdade. Quando terminou, 3 pessoas o procuraram nos bastidores. Uma delas era uma mulher de cabelos curtos e expressão direta, gestora de um fundo de São Paulo, que movimentava valores que ele não havia manejado nem somando tudo que havia feito nos últimos anos. Ela disse que a história era interessante, que os números eram impressionantes para uma operação regional e que gostaria de entender melhor o modelo. Ele marcou uma reunião para o dia seguinte. Nessa reunião, apresentou planilhas, apresentou os contratos com os negócios financiados, apresentou os históricos de retorno. Tudo parecia sólido porque, naquele momento, ainda era. A gestora ouviu tudo, fez perguntas técnicas, anotou algumas coisas. E ao final da reunião disse algo que ficou ecoando na cabeça dele por dias. Você tem algo real aqui, mas você vai precisar de uma estrutura muito maior do que a que você tem hoje, se quiser que isso continue funcionando no volume que você está planejando. Ele ouviu a parte sobre ter algo real. Deveria ter ouvido a parte sobre a estrutura. O escritório de São Paulo foi aberto 3 meses depois da palestra. Uma sala ampla num prédio moderno, perto da Avenida Paulista. Mobília nova. Computadores de última geração. Uma equipe de 5 pessoas, todas contratadas localmente, com experiência em mercado financeiro. E os investidores de São Paulo começaram a entrar. Primeiro os menores. Pessoas que haviam ouvido falar da empresa através de conhecidos. Valores entre 50 e 100 mil reais. Depois, gradualmente, os valores foram crescendo. 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Havia algo na combinação de história autêntica, retornos consistentes e a seriedade visual do escritório de São Paulo que transmitia uma credibilidade que as operações anteriores não haviam tido. A empresa parecia grande porque agora realmente tinha a aparência de grande, e quanto mais parecia grande, mais dinheiro entrava. Entre 2018 e 2020, o volume de capital sob gestão dobrou, depois triplicou. Investidores do Rio de Janeiro entraram, depois de Belo Horizonte, depois de Curitiba. O mapa de clientes da empresa havia se transformado num mapa do Brasil inteiro. Eventos começaram a ser organizados, não apenas apresentações em salas de reunião, mas conferências em hotéis de 5 estrelas. Havia open bar, jantar, apresentações com slides profissionais e dados apresentados por profissionais que sabiam exatamente como transformar números em entusiasmo. Havia brindes personalizados com o logo da empresa. Havia uma sensação de pertencimento, de fazer parte de algo que estava crescendo rápido e que as pessoas certas já haviam reconhecido. E naquelas noites em hotéis luxuosos, com música suave de fundo e investidores circulando com taças na mão, havia uma euforia silenciosa que era difícil de resistir. Ele circulava entre eles com desenvoltura, cumprimentava pelo nome, lembrava detalhes de conversas anteriores, perguntava sobre a família, sobre os negócios. Havia aprendido, no balcão da loja dos pais, que as pessoas confiam em quem as faz sentir vistas, e ele fazia isso com uma naturalidade que parecia genuína, porque no fundo ainda era, mas enquanto ele cumprimentava investidores com um sorriso nos olhos, algo estava começando a acontecer nos bastidores que ele ainda fingia para si mesmo que conseguiria resolver. O problema havia começado de forma quase imperceptível. No 3º ano de operação, alguns dos negócios financiados pela plataforma começaram a apresentar dificuldades.
não todos, mas o suficiente para criar um descompasso entre o dinheiro que os investidores esperavam receber e o dinheiro que os projetos realmente estavam gerando. Era um problema que, em escala pequena, tinha solução simples. Usava-se o capital de novos investimentos para cobrir temporariamente os retornos devidos. Uma ponte. Uma medida provisória enquanto os projetos problemáticos se recuperavam. Ele tomou essa decisão uma tarde de quarta-feira, sozinho no escritório, analisando o fluxo de caixa do mês. Não foi uma decisão dramática. Não houve um momento de grande deliberação moral. Foi uma decisão pragmática, do tipo que gerentes financeiros tomam o tempo todo. Resolve o problema de curto prazo enquanto se trabalha na solução de longo prazo. O que ele não calculou corretamente foi a velocidade com que a solução de curto prazo se tornaria a estrutura permanente, porque os novos investimentos continuavam chegando. E com novos investimentos chegando, sempre havia dinheiro para cobrir os retornos devidos. O sistema parecia funcionar. Os investidores recebiam, voltavam, indicavam novos, e mais dinheiro entrava. Era um equilíbrio instável que, visto de longe, parecia estabilidade. Mas havia uma lei física que ele conhecia bem, que havia estudado em finanças e que havia visto acontecer com negócios dos outros. Qualquer sistema que depende de crescimento constante para se sustentar tem uma data de vencimento. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Ele sabia disso e continuava. Talvez acreditasse que conseguiria resolver antes, que os projetos antigos se recuperariam, que novos projetos lucrativos surgiriam, que o crescimento continuaria rápido o suficiente para sempre cobrir a diferença. Talvez não quisesse ver o que estava vendo. Às vezes, as pessoas mais inteligentes são as mais capazes de construir justificativas sofisticadas para aquilo que já sabem ser errado. E enquanto o sistema continuava girando, os relatórios que chegavam aos investidores continuavam mostrando crescimento, projetos listados como ativos rentáveis, porcentagens de retorno que transmitiam solidez, nomes de negócios que pareciam reais, porque alguns eram reais, e a confusão entre os reais e os fictícios era suficiente para que ninguém, sem uma análise muito detalhada, percebesse a diferença. Mas havia alguém, a 1.200 quilômetros de São Paulo, que estava começando a olhar com mais atenção. O contador de Belo Horizonte tinha 52 anos e a reputação de ser o tipo de profissional que ninguém gosta de ter como inimigo. Não porque fosse agressivo, mas porque era meticuloso de uma forma que bordejava a obsessão. Havia passado a vida inteira analisando números e desenvolvera com o tempo uma espécie de sexto sentido para inconsistências, para aquelas pequenas dissonâncias entre o que os números diziam e o que os números escondiam. Tinha um cliente que havia investido na empresa. Não um valor absurdo, mas significativo o suficiente para que o cliente tivesse pedido a ele que analisasse os relatórios periódicos que chegavam. Num primeiro olhar, os relatórios eram impressionantes, bem formatados, com gráficos em cores corporativas, números apresentados com precisão de 2 casas decimais, uma narrativa clara sobre o desempenho dos projetos. O tipo de relatório que transmite competência, mas algo o incomodou. Não conseguia dizer exatamente o que no início. Era apenas aquela sensação de quem está lendo um texto e percebe que algo está ligeiramente fora do lugar, mas precisa reler algumas vezes antes de identificar o problema. Começou a verificar os projetos listados, pegou os nomes das empresas financiadas que apareciam nos relatórios e começou a checar nos registros públicos disponíveis, CNPJ por CNPJ, endereço por endereço. O que encontrou, depois de alguns dias de pesquisa, foi uma paisagem estranha. Alguns projetos existiam, negócios reais, com registro ativo, endereço verificável, presença online. Mas os números de retorno que esses negócios supostamente geravam
não pareciam compatíveis com o porte deles. Uma loja de roupas no interior do Ceará não poderia, realisticamente, gerar o retorno que o relatório atribuía a ela em 6 meses. E outros projetos eram ainda mais problemáticos. Havia um suposto restaurante em Salvador que aparecia como ativo rentável, gerando retorno consistente no relatório do trimestre anterior. Mas o CNPJ listado pertencia a uma empresa com registro baixado havia 14 meses. Havia uma academia em Recife que estava listada como expandindo para uma segunda unidade, mas cujo endereço comercial levava a um terreno vazio quando verificado em ferramentas de mapeamento disponíveis online. Havia fantasmas nos relatórios, negócios mortos apresentados como vivos, projetos que nunca haviam existido na escala descrita ou que haviam encerrado as atividades sem que os relatórios refletissem isso. O contador passou uma noite inteira montando uma planilha comparativa. De um lado, o que os relatórios afirmavam, do outro, o que os registros públicos mostravam. A diferença entre as duas colunas era grande o suficiente para provocar um frio no estômago. Na manhã seguinte, ligou para o cliente. Disse que precisavam conversar pessoalmente. O cliente chegou no escritório dele às 10 da manhã com uma expressão que já carregava a ansiedade de quem pressentiu, na seriedade do tom de voz ao telefone, que a conversa não seria boa. O contador abriu a planilha na tela do computador e passou 40 minutos explicando o que havia encontrado, sem alarmismo, sem dramatismo, com a frieza de quem apresenta fatos. No final dos 40 minutos, o cliente ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Depois perguntou: "O que eu faço agora?" O contador respondeu que havia 2 opções. A primeira era esperar, continuar recebendo os retornos enquanto chegassem e esperar para ver se a situação se resolvia sozinha. A segunda era contatar outros investidores maiores, verificar se estavam tendo as mesmas percepções e, se a suspeita se confirmasse, levar as informações às autoridades competentes. O cliente escolheu a segunda opção. O que aconteceu nas semanas seguintes foi a versão acelerada de um colapso que, em retrospecto, havia começado a se construir anos antes. O cliente de Belo Horizonte entrou em contato discretamente com 2 outros investidores que conhecia, ambos com posições significativas na empresa. Um deles era um empresário do setor de saúde de São Paulo. O outro, uma advogada especializada em direito empresarial de Curitiba. Os 3 se encontraram por videochamada. A advogada ouviu o que o contador havia encontrado. Pediu acesso à planilha comparativa. Passou algumas horas verificando por conta própria. Depois de sua verificação independente, confirmou as inconsistências. Ela foi quem sugeriu que a situação deveria ser comunicada ao Banco Central e à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A denúncia foi protocolada numa tarde de quinta-feira, de forma formal, com toda a documentação organizada. O que nenhum dos 3 sabia era que, no mesmo período, outros investidores haviam começado a perceber atrasos nos pagamentos. Não era nada dramático ainda. Dias de atraso que a empresa justificava com problemas técnicos, com datas de vencimento que tinham sido alteradas por questões operacionais, com explicações que soavam plausíveis, mas que, para quem já estava atento, soavam diferente. Pequenos atrasos são, às vezes, os primeiros sinais de algo muito maior. E quando o dinheiro está envolvido, qualquer atraso desperta algo primitivo nas pessoas, uma desconfiança que estava adormecida, mas que, uma vez acordada, é quase impossível de voltar a adormecer. Grupos de mensagens começaram a ser criados. Investidores que não se conheciam pessoalmente começaram a trocar informações. E foi nesse fluxo de conversas fragmentadas que os atrasos foram perdendo a aparência de coincidência e ganhando a forma de padrão. Enquanto isso, as autoridades haviam iniciado uma análise preliminar dos documentos recebidos. E naquela madrugada, na Avenida Paulista, quando o investigador de óculos finos levantou da cadeira e caminhou até a janela,
Eles já sabiam o suficiente para entender o tamanho do que estavam olhando. O que ainda estavam tentando entender era onde exatamente o dinheiro havia ido. A investigação formal avançou com uma velocidade que surpreendeu até quem a conduzia. Auditorias foram abertas em múltiplos estados simultaneamente. Contas bancárias foram identificadas, mapeadas, rastreadas. A estrutura da empresa, que de fora parecia uma operação coerente com escritórios em várias cidades, revelou-se por dentro algo muito mais complexo e muito mais frágil. Havia camadas, contas em nome de pessoas jurídicas diferentes, transferências entre entidades que eram, na prática, partes do mesmo sistema. Dinheiro que entrava pelos investidores, subia pela estrutura e descia de volta para pagar os investidores anteriores, com uma pequena parcela sendo desviada a cada ciclo para operações que os investigadores ainda estavam tentando rastrear completamente. O sistema havia crescido além de qualquer controle real. O que havia começado como uma solução temporária de fluxo de caixa havia se transformado ao longo de anos e sob a pressão de um crescimento constante e da necessidade de manter a confiança dos investidores, numa estrutura que dependia inteiramente da entrada contínua de novo capital. E quando o fluxo de novos investidores começou a diminuir, primeiro levemente, depois de forma mais pronunciada, o sistema começou a entrar em colapso com a velocidade de um edifício cujas fundações foram retiradas. Saques foram bloqueados. Primeiro, houve uma justificativa técnica. Depois houve silêncio. Os grupos de mensagens explodiram. Centenas de mensagens por hora. Pessoas desesperadas tentando entender. Pessoas raivosas exigindo respostas. Pessoas em pânico calculando quanto haviam perdido. A advogada de Curitiba, que havia protocolado a denúncia, começou a receber contatos de investidores que não a conheciam, pedindo orientação. E numa manhã de sábado, com o sol ainda baixo no horizonte, o escritório de São Paulo estava fechado. Não havia aviso, não havia comunicado. As luzes estavam apagadas. A porta estava trancada. O letreiro da empresa ainda estava na fachada do prédio, limpo e profissional, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse apenas um fim de semana comum. O escritório de Fortaleza também. E os investidores perceberam, com uma clareza brutal que não deixava espaço para negação, que o dinheiro havia desaparecido. Nos meses seguintes, o caso se desdobrou em múltiplos estados, com a inevitabilidade sombria de algo que não podia ser revertido, apenas documentado. Centenas de boletins de ocorrência foram registrados. A advogada de Curitiba, que havia iniciado o processo com o grupo original de investidores, passou a coordenar uma espécie de força-tarefa informal, coletando relatos, organizando documentação, tentando construir um mapa coerente de quem havia perdido o quê e quando. Os relatos chegavam de lugares improváveis. Um médico de Belo Horizonte que havia colocado ali a reserva que destinava à aposentadoria antecipada. Uma professora de Salvador que havia vendido um apartamento herdado e investido parte do valor. Um casal de Curitiba que havia aplicado o dinheiro que era para dar entrada num imóvel. Um pequeno empresário do interior de Pernambuco que havia liquidado um negócio e investido o resultado inteiro. Cada relato tinha sua própria textura de perda. Havia os que haviam perdido muito e eram financeiramente resilientes o suficiente para absorver o golpe, ainda que com amargor. E havia os que haviam perdido tudo o que tinham e que acordavam de madrugada sem conseguir voltar a dormir, fazendo contas que sempre chegavam ao mesmo número impossível. As investigações continuavam avançando. O rastro do dinheiro estava sendo reconstruído, transferência por transferência, mas era um trabalho lento e complexo. Grande parte dos valores havia circulado por uma rede de entidades que tornava a recuperação extremamente difícil.
Parte havia sido usada para pagar investidores anteriores, dissolvida em pequenas quantias, espalhadas por diferentes contas e diferentes pessoas. Parte havia ido para projetos que realmente existiram, mas que haviam fracassado, transformando o capital em dívidas irrecuperáveis. O homem que havia começado aquilo, aquele jovem de bairro simples que havia aprendido a entender o dinheiro atrás do balcão da loja dos pais, estava sujeito a responder judicialmente pelo que havia acontecido. O processo seria longo. As autoridades tinham documentação suficiente para entender o que havia ocorrido. Mas entender e provar, dentro das exigências formais do sistema jurídico, eram coisas diferentes. A advogada de Curitiba sabia disso. O contador de Belo Horizonte sabia. Os investidores que acompanhavam o caso de perto sabiam. E havia uma pergunta que continuava surgindo nas conversas, nas reuniões de grupos de investidores prejudicados, nas análises de especialistas que começaram a comentar o caso em publicações financeiras. Como havia sido possível? Como algo que começara de forma legítima, com projetos reais e retornos verificáveis, havia se transformado num colapso dessa magnitude sem que ninguém tivesse percebido a tempo? A resposta era desconfortável, porque era simples. Haviam percebido, vários deles, em momentos diferentes. Aquela sensação de que algo não estava completamente certo, aquela pergunta que surgiu e foi afastada. Aquele relatório que parecia bom demais e que foi aceito porque a alternativa, questionar, significava admitir que talvez tivessem cometido um erro ao confiar. É difícil ver o que não queremos ver, especialmente quando o que não queremos ver está escondido atrás de algo que genuinamente desejamos que seja verdade. O escritório de Fortaleza, onde tudo havia começado, ficou vazio por semanas. As prateleiras do andar onde a equipe original trabalhava ainda tinham alguns objetos esquecidos. Uma caneca com o logo da empresa, uma planta artificial que ninguém havia levado, um quadro branco com anotações parcialmente apagadas, onde ainda era possível ler, em letras de ponta de caneta, alguns números e palavras que já não tinham contexto. A sala principal, onde os primeiros contratos com pequenos empresários de Fortaleza haviam sido fechados, estava vazia com a eloquência silenciosa de coisas que terminaram antes de deveriam. Em algum lugar naquela cidade, naquele bairro de ruas estreitas e casas de tijolo à vista, onde um menino havia aprendido o valor do dinheiro atrás do balcão de uma loja de materiais elétricos, a história continuava se desdobrando com consequências que durariam anos. Para os investidores que haviam perdido, havia o processo lento e incerto de tentar recuperar algo. Para as autoridades, havia a tarefa igualmente lenta e complexa de reconstruir o que havia acontecido e responsabilizar quem era responsável. Para o mercado financeiro como um todo, havia aquela lição que precisa ser reaprendida de geração em geração. Retornos extraordinários não existem sem riscos extraordinários. E quando alguém apresenta consistentemente rendimentos muito acima do que o mercado entrega, a pergunta que deveria ser feita com urgência não é como eu entro nisso, mas o que está tornando isso possível. Porque o dinheiro não cria mais dinheiro do nada. Sempre há uma fonte. E quando a fonte é obscura ou quando não existe, o que parece crescimento é apenas o movimento circular de valores que um dia vão parar de circular. A história do empresário de Fortaleza não era única. Era, na verdade, a versão mais recente de um padrão que se repetia há décadas em diferentes lugares, com diferentes nomes, diferentes roupagens, diferentes detalhes superficiais. O que mudava era a tecnologia utilizada, a sofisticação dos relatórios, o tamanho dos eventos, o perfil dos investidores. O que nunca mudava era a estrutura fundamental,
Uma promessa que começa verdadeira, um crescimento que ultrapassa a capacidade real, uma decisão de cobrir o descompasso com novos recursos e depois uma dependência crescente de que o fluxo nunca pare. Ele pare sempre. E quando para, o silêncio que se segue é exatamente do tipo que existia naquela sala da Avenida Paulista às 2 da manhã. Um silêncio que tem peso, que tem rostos, que tem nomes que ninguém pronunciará em voz alta naquele momento, mas que estarão presentes em tudo. A professora que vendeu o apartamento, o casal que perdeu a entrada do imóvel, o médico que perdeu a reserva de anos, o aposentado que acreditou que encontrara finalmente uma forma de fazer o dinheiro trabalhar por ele nos últimos anos. O investigador de óculos finos voltou para a cadeira naquela madrugada. Olhou para a tela, digitou algo, e o trabalho continuou, como sempre continua. Porque o dinheiro deixa rastros, e rastros, mais cedo ou mais tarde, são encontrados.